Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministro extraordinário da Segurança Pública afirma que a principal linha de investigação da morte da vereadora Marielle Franco é o envolvimento de milícias. Política econômica. Governo, em decreto, autoriza o uso do FGTS para compra de órteses e próteses. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente já começa o noticiário de hoje falando deste que tem sido um dos principais assuntos nas instâncias de poder, principalmente quando o teor é investigação. E quem vai conversar com a gente é Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, porque hoje o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, voltou a falar sobre o caso da morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e falou justamente sobre a principal linha de investigação. A gente lembra, né, Maurício, que na semana passada ele já falava que essa investigação estava tendo ali um afunilamento, que no momento inicial foram levantadas ali várias hipóteses, mas que já havia um afunilamento e agora disse que esse afunilamento leva para a principal linha de investigação, que é essa de envolvimento de milícias. Detalha para a gente aí essas declarações, o que mais disse o ministro. Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, esteve hoje na sede da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio de Janeiro e confirmou esta informação de que a principal suspeita da polícia para o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes é de que esse crime foi cometido por milicianos. Lembrando que Marielle ajudou o deputado estadual Marcelo Freixo durante a CPI das milícias, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e denunciou diversos grupos de milicianos que atuam aqui no estado. Vamos ouvir um trecho da entrevista do ministro. As possibilidades apontam para um crime de milícia. Por quê? Porque inicialmente eles trabalharam com, e tinha que ser assim, com um grande conjunto de possibilidades e hipóteses. Foi afunilando. Uma das hipóteses que resta, portanto é uma hipótese, é uma possibilidade, é que seja crime praticado por milícia. Raul Jungmann disse ainda que esse caso é bastante complexo. Por isso, numa situação dessa, é normal que a investigação dure mais de 30 dias. Lembrando que na última sexta-feira completaram 30 dias da morte de Marielle Franco. E hoje, parentes e amigos da vereadora se reuniram com o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Rivaldo Barbosa. Ele comentou como está o andamento das investigações, mas não repassou nenhuma informação sobre suspeitos desse crime. A viúva de Marielle, a arquiteta Mônica Benício, ficou satisfeita com o que ouviu da polícia. Ela admitiu que a investigação é realmente muito difícil, mas disse que está otimista e confia no trabalho que está sendo realizado pelos policiais. Eu conversei também com o delegado Rivaldo Barbosa e ele não confirmou nem desmentiu a informação do ministro Raul Jungmann de que o crime foi cometido por milicianos. Para Rivaldo Barbosa, o fundamental é manter o sigilo de todo o processo de investigação. Ainda falando sobre segurança, hoje foi publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro a determinação para que 87 policiais militares que estão cedidos para a Assembleia do Estado retornem imediatamente para o comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Gabinete de Intervenção pretende utilizar esses policiais para reforçar o patrulhamento das ruas. Se os policiais militares que foram cedidos para a LERJ não voltarem imediatamente para a Polícia Militar, poderão ser processados de acordo com o Código Militar. A Assembleia do Rio ainda pretende negociar com o Gabinete de Intervenção para manter alguns policiais trabalhando no Poder Legislativo, principalmente para manter a segurança de alguns parlamentares, inclusive que recebem ameaças de morte. Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Agora eu vou conversar com Mariana Jungmann aqui ao lado, porque tem uma informação importante hoje que foi anunciada pela Advocacia Geral da União, mas de um acordo de leniência formado com 3 entidades e que é aí o primeiro que é formado em relação a agências de publicidade nessas investigações da Operação Lava Jato, né, Mariana? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo. Esse acordo firmado com 2 agências de publicidade é o primeiro que inclui
as 3 instituições que podem firmar acordos de leniência. Esse acordo já tinha sido firmado lá em 2015 com o Ministério Público Federal, entre essas empresas que são investigadas na Lava Jato e o Ministério Público Federal, e agora ele foi firmado também com a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União. O que isso significa? Que essas empresas não vão poder mais, então, ser processadas e, por exemplo, ser declaradas inidôneas, impedidas de fechar contratos com o Estado brasileiro, né, com organizações públicas. Elas não correm mais o risco disso acontecer. E um dos grandes receios das empresas que firmam acordos de leniência é que muitas vezes elas firmam com um órgão, mas podem ainda ser processadas pelos outros órgãos que têm acesso aí a isso. Então, Rosiane, na esfera administrativa, a empresa fica garantida nesse aspecto, ressalvando ali, por exemplo, os empregos delas, porque se as empresas quebrarem, vão-se embora também os empregos. Mas para o Estado é positivo porque, por exemplo, nesse caso, vai ser ressarcido aí 53 milhões de reais a diversos órgãos públicos e empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, BR Distribuidora, Ministério da Saúde. Além desse dinheiro, as empresas entram com informações, que é uma das coisas mais relevantes do acordo de leniência. Elas vão dizer quem foram os agentes públicos que receberam propinas, propiciando ali, então, os processos criminais e administrativos contra esses agentes. Beleza, Mariana, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vou aproveitar aí essa notícia referente à Operação Lava Jato para trazer outras informações referente a desdobramentos da Operação Lava Jato, mas que dizem respeito ao ex-presidente Lula. A gente lembra que na semana passada, por exemplo, teve aquele grupo de governadores e senadores que tentou fazer visita ao ex-presidente Lula, mas não foi permitido pela Justiça, porque isso burlaria, a gente pode dizer assim, o que já é feito em relação aos outros, né? Aos outros presos ali na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Então, o ex-presidente Lula não pode ser beneficiado com tratamento diferenciado em relação aos outros presos. Então, aquelas visitas não foram autorizadas. Aí houve uma votação na comissão no Senado que criou uma comitiva para que senadores façam essa visita, mas quem vai trazer detalhes para a gente é Vanessa Casalino, que traz aí detalhes de desdobramentos que envolvem o ex-presidente Lula, tanto informações de Curitiba como de São Paulo, né, Vanessa? Boa noite. Sim, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Uma juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba autorizou a visita de senadores da Comissão de Direitos Humanos da Casa para fiscalizar as condições da sala especial em que está o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba. Na decisão, a juíza Carolina Moura Lebos diz autorizar a visita, mesmo sem que tenha sido comunicada a respeito de qualquer violação a direitos de pessoas custodiadas no local. Na noite da última sexta, uma ordem judicial havia determinado que o acampamento de apoiadores do ex-presidente fosse desmontado sob pena de multa diária de R$500 mil. Hoje, um acordo firmado entre eles e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná definiu pela transferência para um parque. Mas a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse há pouco em uma rede social que o acampamento não vai ser desmobilizado. Aqui em São Paulo, integrantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e da Frente Povo Sem Medo, ocuparam o triplex atribuído ao ex-presidente Lula no Guarujá por cerca de 4 horas, sob o argumento de que se é do Lula, é nosso. Eles deixaram o local no início da tarde, depois que a Polícia Militar fixou um prazo para a desocupação. Lembrando que o ex-presidente Lula foi condenado a mais de 12 anos de prisão por causa deste imóvel, que teria sido colocado à disposição dele em troca do favorecimento da empreiteira OAS em contratos com o governo. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalini. Aproveitando que está falando dessa questão do triplex no Guarujá, eu aproveito para lembrar um pouco da pauta do Judiciário esta semana. O Tribunal Regional Federal 4, que é o TRF4 lá em Porto Alegre, marcou para esta semana, para quarta-feira, o julgamento dos embargos. Foi o recurso que a defesa do ex-presidente Lula apresentou na semana passada, após ele ser preso no dia 7. Lembrando que o ex-presidente Lula cumpre pena de
12 anos e 1 mês de prisão, condenado ali por corrupção e lavagem de dinheiro, justamente nesse caso do triplex. Esses embargos eles não têm o poder de mudar condenação. Então, em instâncias jurídicas ali, no ambiente jurídico, esse tipo de recurso é considerado até um recurso protelatório, já que ele não tem poder de mudar essa condenação. Serve apenas ali para poder fazer algum questionamento em relação ao texto que é apresentado nos julgamentos dentro da corte. E aí a gente lembra também que já havia uma decisão, um primeiro julgamento de embargos, os primeiros embargos apresentados que foram negados por unanimidade. Eu fico falando aí dessa pauta do judiciário, porque aqui no Supremo Tribunal Federal também há uma pauta envolvendo política, investigações envolvendo políticos. Neste caso, está marcado para amanhã, na primeira turma do STF, o julgamento para decidir se o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, vai virar réu naquela ação que há uma acusação de que ele teria pedido 2 milhões de reais em propina ao empresário Joesley Batista. Foi naquelas gravações do processo de delação de Joesley Batista. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela reiterou ao Supremo o pedido de abertura de ação penal contra o senador. A defesa de Aécio Neves diz que ele foi vítima de uma situação forjada, arquitetada por criminosos confessos. E o senador Aécio Neves também falou sobre isso agora há pouco lá no Senado, justamente com esse argumento de que teria ocorrido uma armação nesta gravação que foi feita pelo empresário Joesley. Acompanhe. Não estamos falando de um cidadão exemplar que foi gravar alguém que estivesse cometendo determinado delito. Não. Nós estamos falando de um criminoso, réu confesso, de mais de 250 crimes, que vai gravar alguém para que se transformasse aquela conversa, aquela gravação em algo comprometedor, ele teria os benefícios inimagináveis que acabou por algum tempo tendo. Perdão total e eterno dos crimes cometidos. E ainda, para a previsão da pauta do Supremo essa semana, uma pauta extensa, tem um julgamento que é para decidir se o ex-senador Demóstenes Torres, ele de fato vai poder concorrer nas eleições deste ano. Para você lembrar o caso, lá em 2012 ele foi cassado, acusado de envolvimento, de ter atuado em benefício de uma organização criminosa comandada pelo empresário Carlinhos Cachoeira. Era ali em relação àquela área de jogos ilegais. E ali Demóstenes foi cassado. Quando foi no ano passado, houve uma decisão da segunda turma no STF que derrubou as gravações que davam embasamento a esse processo. E com isso houve um pedido do ex-senador para reaver o mandato e também para voltar a ser elegível. Por meio de uma decisão liminar, não houve entendimento de que ele poderia voltar a ter o mandato, até porque era de outra legislatura, mas foi concedida a liminar para que ele deixasse de ser inelegível, ou seja, pudesse concorrer nas eleições deste ano. E aí, em relação a isso, era uma decisão, o relator, o ministro Dias Toffoli, e aí agora vai ser julgado o mérito pela turma para saber se realmente ele vai poder concorrer, se cai também por terra aquela condenação de inelegibilidade. Então, mais um dos julgamentos previstos para esta semana, pauta extensa mesmo no Poder Judiciário. A gente segue falando aí desse âmbito de corrupção, acusação, mas quem vai trazer informação para a gente agora é Jéssica Gonçalves, em relação a um pacote de medidas de combate à corrupção, tema que obviamente sempre mobiliza corredores do poder, né? Jéssica, boa noite. É isso mesmo, Rosiana. Boa noite a você e a todos. Bom, até o próximo dia 30, um novo pacote de medidas de combate à corrupção está disponível para consulta pública. Ele foi elaborado pela organização Transparência Internacional em parceria com as escolas de direito da Fundação Getúlio Vargas e é considerado o maior do mundo. Entre os temas em debate estão a redução do foro privilegiado, a criminalização do Caixa 2 e a criação de um sistema nacional de combate à corrupção.
A apresentação das novas medidas é uma continuação da mobilização iniciada há 3 anos, com a coleta de mais de 2 milhões de assinaturas em favor da proposta de iniciativa popular, com 10 medidas contra a corrupção. As contribuições podem ser feitas no site transparenciainternacional.org.br/wikileges. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Eu volto a conversar com Vanessa Casalino agora em São Paulo, mas a gente vai mudar completamente de pauta. Vamos falar de um assunto que tem preocupado, sim, e exigido medidas de poder, que é o enfrentamento, o combate à febre amarela. Você tem números e novas medidas, porque tem muita gente que não se vacinou ainda, né, Vanessa? Verdade, Rosiane, 10 milhões de pessoas em todo o país ainda precisam tomar a vacina, de acordo com o balanço mais recente do Ministério da Saúde. De julho do ano passado até 10 de abril, 1.127 casos foram registrados, com 331 mortes. Minas Gerais continua liderando e o Ministério alerta para a necessidade de se tomar a vacina em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que são áreas de risco com cobertura vacinal abaixo da meta de 95%. Hoje, a cobertura nesses estados não passa de 55%. Aqui em São Paulo, 9 estações do metrô estão com postos volantes para reforçar a campanha. A ação vai até quinta-feira e é uma estratégia da Secretaria Municipal da Saúde para ampliar a cobertura, já que apenas 53% da população da capital está vacinada. A meta por aqui também é imunizar 95% até o dia 30 de maio, quando a campanha chegar ao fim, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. No próximo bloco, você confere com a gente que um decreto autoriza o uso do FGTS para a compra de órteses e próteses. É daqui a pouquinho, eu volto já.